Olá, gente linda, gente querida, estamos começando mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve já pode liderar. E hoje estou com um grande líder, Matheus Góes Bonesi, um amigo que eu conheço desde a infância. Quantos anos, Matheus? 31. 31 aninhos. Eu completei semana passada. É mesmo? E um grande líder, vai ser um bate-papo bacana sobre o papel do jovem em posição estratégica na igreja, na sociedade. Nós vamos falar sobre a tua posição no Colégio PGD, um dos maiores da cidade. Então, seja bem-vindo. Vamos juntos? Vamos junto. Obrigado pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa especial para mim. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amo você, amo a Camila, tua família, nossa igreja. Maravilha. Então é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Também amo você. Conheço você desde a infância, Mateuzinho. Não acredito, aquele dia, já há 10 anos, quando a gente voltou para Londrina. A gente reviu você, eu e a Camila, né? A gente foi para acampamento, tava lá você e a turminha da tua célula e quando eu olhei, Mateuzinho, não acredito, é você. E tem um carinho muito especial pela tua família, família Góes, família Bonesi. Tua avó me ligou esses dias, cara. Eu tava num dia, eu tava inclusive lá na casa do Enzo, lá em Itapuá. Ela me ligou uma vez, eu não vi, tava longe do celular, ligou depois uma segunda vez, daí eu retornei para ela, na Alta Bonesi. Dali um pouquinho, ela, pastor, eu tava ouvindo teu sermão aqui, você tá de parabéns. Ela começou a chorar, cara. Tadinha. Ela agradecendo a Deus pela palavra, pela maneira, nem me lembro qual foi o tema. Que fofa. Ela gosta muito de você, viu? Muito, muito, muito. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Seus avós são pessoas de Deus demais. Conta um pouquinho, como que é esse ambiente de família Bonesi, família Góes? Qual a influência dos seus avós, dos seus pais na tua vida? Cara, toda, né? Diferente de muitas pessoas que eu conheço hoje, assim, eu nasci na igreja, né? Então, tanto pelo lado da minha mãe quanto pelo meu pai, os meus avós, no caso, ajudaram até na fundação da igreja, assim. Tem uma história muito grande, muito bonita. A minha avó, a Alta, ela trabalhou de forma muito, muito intencional, enfim, na escolinha dominical, nas missões, né? Ela trabalhou por muitos anos com a Missão Kaiowá. E, enfim, sempre uma figura super relevante lá. Muito amiga de todos os pastores. Todos os pastores sempre foram muito bem recebidos na casa dela, né? E do outro lado, o meu avô, materno daí, que é um presbítero há sei lá quantos anos. Sei lá quantos anos também. E uma figura super relevante também, uma pessoa de uma sabedoria ímpar, e tanto meu pai quanto a minha mãe também cresceram na igreja, e depois quando tiveram, eu e meu irmão também nos levaram desde de bebês, assim, eu me lembro, desde que de fralda eu me lembro dentro da igreja, sabe? Então isso fez toda a diferença na minha vida, assim, eu nasci na primeira IPI, estou até hoje, 31 anos depois, e acredito que isso é o fruto do trabalho que os meus avós e depois os meus pais fizeram na minha vida. E Cristo, como que foi o teu encontro pessoal com Cristo? Quando que foi? Claro que a gente nasce e cresce na igreja, eu também tive essa realidade, mas tem um momento que vira a chave, onde Jesus se torna o meu Senhor, o meu Salvador. Como que foi isso para você na tua vida? Legal. Eu li esses dias sobre 2 tipos de conversão. A conversão imediata, repentina, que normalmente acontece com os crentes que não se tornam crentes, né, mas não estão necessariamente dentro da igreja. O encontro com Jesus, aquele encontro arrebatador, praticamente. O Jesus desconhecido, né? Exatamente. E também sobre a conversão progressiva. E aí eu acho que eu me encaixo um pouco nessa segunda classificação. Eu não vou lembrar o ano exatamente, eu diria que talvez 2008 ou 2009. Eu nasci na igreja, sempre frequentei, sempre acreditei em Deus, mas esse encontro com Jesus, ele aconteceu num acampamento no Teen Street. Eu acho que ainda tem ali na Unicesumar em Maringá, né? E, cara, eu tava com o Enzo, inclusive, foi eu, o Enzo e meu primo, o Lucas. E eu lembro que teve um culto, assim, que se não me engano, aconteceu com o Enzo também, mas ali a gente verdadeiramente entregou a vida para Jesus, né? Aquele foi um marco, mas eu era muito jovem, então eu não tinha muita dimensão do que era aquilo. Eu só tinha, sabe, sentido algo diferente. E eu acredito que mais recentemente, nos últimos anos da minha vida, assim, eu tenho vivido essa conversão progressiva, sabe? Sentido um desejo cada vez maior de conhecer a Jesus.
E, enfim, é um pouco da história da minha conversão. Legal. Você sabe que recentemente o João Pedro, nosso presbítero, que agora é licenciado ao ministério. Menino fantástico, diga-se de passagem. Ele também, ele foi agora aprovado, está no período de licenciatura, visando a ordenação para o Ministério Pastoral, e ele foi indagado com relação à sua conversão, e ele também teve um encontro com Cristo no Teen Street. Você sabe que, assim, cara, acampamento a gente tem feito, nós fizemos um agora recentemente, é realmente um momento muito marcante, que é uma imersão. A gente vê hoje em dia os coaches fazendo imersão de fim de semana e até madrugada e tal. O acampamento não deixa de ser uma imersão. E você vai 2, 3 dias falando a mesma coisa, entoando as canções que adora Cristo. A pessoa vai se vendo num ambiente, caramba, eu preciso disso na minha vida. A gente teve o acampamento agora, né? Inclusive estou com a camiseta Peregrinos. Aquela noite de sexta-feira que começou, a gente teve um período de adoração, um momento de oração, de quebrantamento. Aquilo lá é impossível não tocar o coração, né? Então, assim, eu vejo que a tua experiência do Teen Street, o Dani teve também, meu filho, teve experiência importante lá. Mas o que é essa conversão, então, esse momento, esse encontro com Cristo influenciou dali para frente, na formação do adolescente, do jovem Mateus? Isso tem acontecido da minha adolescência, sendo bem sincero, assim, acho que Deus me protegeu muito. Foi no momento ímpar da minha vida que me impediu de dar alguns passos que talvez teriam me custado muito caro no futuro. Uhum. Quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente não tem muita dimensão das consequências do que a gente faz, né? Do que isso vai impactar lá 10 anos lá na frente. Hoje, agora que a gente está 10, 15 anos aqui na frente, a gente olha para trás e consegue enxergar isso. Então, e a gente reconhece a mão de Deus protegendo. Reconhece, A gente faz muita arte. Eu não consigo atribuir a mais nada. Foi zero sabedoria minha. Foi muita oração da minha família, com certeza. Eu acredito. E apesar de eu ter dado um trabalho na juventude, eu dei. Eu gostava de sair, eu gostava de festar, eu gostava de conhecer outras pessoas. Mas eu nunca mergulhei em nada que fosse assim absurdamente difícil de sair, sabe? Uhum. Então, eu nunca mergulhei de forma aprofundada em festa, eu nunca mergulhei em drogas, eu nunca mergulhei em alcoolismo, sei lá, sexo e outras coisas que normalmente são buracos que são muito difíceis da gente sair depois, né? E escravizam na juventude e levam para a fase mais adulta. Exatamente. Então eu vejo como uma proteção do Senhor assim para a minha vida, sabe? Uhum. Mas até aquele momento, eu até tive muito jovem uma experiência de líder de célula ali, mas naquele momento eu não, sinceramente assim, eu não estava pronto, né? Foi uma experiência enriquecedora, mas que me trouxe muita sabedoria também para vir a fazer o que talvez eu estou fazendo hoje, assim, o lugar que eu me encontro hoje. Então, mais consciência, né? Exato. Eu não olho para trás com remorso das coisas que aconteceram. Acho que o que teve de bom foi bom, o que teve de ruim foi aprendizado. Quantos anos você tinha? Dani, acho que eu tinha 18, 17 ou 18 anos. Uhum. Você tá dizendo, então, que você teve essa experiência de liderar nessa fase, aprendeu, mas você não estava pronto ainda. Eu penso assim, isso é uma opinião particular minha. Certo, tá? Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter um nível mínimo de preparação, não só de conhecimento da palavra, mas de frequência na igreja, de maturidade e um acompanhamento próximo quando a gente é muito jovem e vai liderar pessoas, né? Era difícil na minha época, hoje deve ser muito mais com as mudanças da sociedade. E eu vejo que eu não estava pronto, né? Eu era muito imaturo. Muito. Eu demorei mais para amadurecer do que os meus colegas, vamos dizer assim. Não, mas você sabe que eu vejo assim, você e eu tô tentando visualizar assim, a galera da tua geração, e muitos estão firmes na igreja, ocupando também posição de liderança, outros nem tanto, né? Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Hoje, assim, depois de um trabalho contínuo de praticamente 10 anos, 10 últimos anos, investindo em intencionamento na juventude, hoje é possível a gente ter os meninos lá de 16, 17, 18 anos que estão firmes na igreja e que já são líderes. Eu falo pelo meu filho. Meu filho, ele não faz outra coisa senão igreja e tem uma vida super divertida.
E ele ama liderar e faz isso com muita responsabilidade. Eu percebo assim que a igreja em geral ela passa por fases, ela passa por etapas, e você fez parte de uma fase, assim como eu, onde o trabalho com a juventude não era tão intensificado como hoje, por exemplo. De você ter pastores próximos, de células sendo cuidadas por jovens mais experientes. Hoje o que eu vejo assim, você lidera pessoas da sua faixa etária, mas também um pouco mais novas, e aí você tem um referencial. Você hoje é um referencial. Ainda que a tua história lá aos 18 anos não foi tão efetiva, mas capacitou para ser quem você é hoje. E hoje, na tua geração, você é um referencial, você sabe disso. Falando nisso, como que é ser líder de célula hoje, aos 31 anos, com tanta responsabilidade? A gente já vai falar da tua formação, mas como é ser líder de célula hoje numa vida tão corrida que você leva? Legal. Sobre esse assunto, rapidinho, eu acredito que a gente colhe frutos que foram plantados há 10, 15 anos atrás. Eu acho que as pessoas que começaram esse movimento na nossa igreja, de olhar para a liderança, você e a pastora Camila, duas das principais lideranças que olharam para isso não é algo que a gente muda de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Sim. Né? Então eu concordo assim, 100% com você de que hoje os líderes das células mais jovens são muito mais... estão mais preparados e são melhor assessorados, apoiados. E isso é fundamental. E também isso faz parte do processo de aprendizado de qualquer instituição. Acho que numa igreja não é diferente. Então, mas eu preciso reconhecer muito isso. Não, e é importante a gente explorar um pouquinho esse assunto, porque tem jovens que tiveram essa experiência e que traumatizaram e que não querem nunca mais. Eu tenho uma lista de pessoas aqui falando, nunca mais lidero célula na minha vida. Eu vou puxar esse gancho porque eu acho que eu era uma dessas pessoas, tá? Você perguntou como que é liderar uma célula hoje numa vida tão corrida. Dani, eu resisti muito. Você sabe, né? A gente tá falando aqui pro pessoal que você sempre esteve nos bastidores. Depois que... Enfim, a gente já vai entrar nisso, né, da história da minha vida, mas depois que eu comecei a voltar mais para a igreja, então eu tive um período de afastamento espiritual. Nunca deixei de ir à igreja, mas assim, era um zumbi na igreja. Eu ia lá, batia ponto e tal, certo, mas não tinha nenhuma intencionalidade ao ir. Então, mais recentemente, eu comecei a frequentar de uma forma mais presente, mais intencional. Aquele acampamento, no final de 2016, em que tava toda aquela galera da minha geração e todo mundo, assim... ali tinha acendido uma faísca pra gente voltar pra igreja, né? E acredito que foi uma obra do Espírito Santo mesmo, você e a Camila estarem naquele acampamento, iniciarem aquela célula, 8 anos atrás, cara. 8, 9 anos atrás. Eu ia lembrar disso. Ana Beatriz, Giovana Montosa, Cocardo, Calvin Kenzo, Lucas Rafi. Tinha uma galera lá. Só lenda. E aí, você deu aquele start, né, da gente voltar a fazer uma célula ali. E foi um movimento muito abençoador para as nossas vidas. E ali a gente começou uma célula em que eu era membro, né? E eu fiquei por 5 anos, assim, membro. Né? Pessoas que tinham acabado de chegar na igreja... A exemplo da Bruna Lee, por exemplo, né? Foi um processo de conversão lindo também. A Bruna mal entrou na igreja, já assumiu aquela célula depois de uma multiplicação e fez um trabalho, assim, absurdo. A Bruna, ela é uma líder exemplar para mim, assim. Sim, é mesmo. Além de uma amiga e madrinha de casamento, ela é uma líder exemplar. E ela fez um trabalhão, e da primeira multiplicação da nossa célula ali, eu... ainda traumatizado por aquela experiência, dei um passinho para trás e falei, Bru, eu tô trabalhando demais, eu vou casar agora, eu tô com muita coisa na minha vida. E de fato eu estava. Minha vida, acho que nos últimos 4 ou 5 anos, assim, caramba, é uma correria. A gente tava conversando antes de entrar aqui. Eu não tenho férias, sabe? Mas enfim, eu tô feliz. E eu fugia disso, Dani. Eu fugia. Talvez por preguiça, porque... eu não queria fazer algo para Deus de qualquer jeito. Então eu sabia que isso ia ocupar tempo da minha agenda, mas também um medo bem lá no profundo do coração de viver uma frustração como eu vivi lá atrás. E aí, cara, como é que foi esse movimento da célula? Eu casei em 2023, em março. Cara, mais ou menos em outubro de 2022,
sem brincadeira, assim. Pô, eu faço as coisas planejadas na minha vida, né? Eu acordei um dia e falei, caramba, acho que eu quero fazer teologia. Foi desse jeito. Pô, eu falei a minha vida inteira para todas as pessoas próximas de mim que eu jamais faria outra graduação, nem valorizava isso. Eu achava que eu aprendia muito mais trabalhando, lendo livros, conversando com pessoas. Falei, não vou fazer outra graduação. Um dia eu acordei e falei, caramba, vou fazer teologia. E aí eu me inscrevi, assim, eu nem pensei muito, eu me inscrevi, eu não fiz conta de se ia dar tempo, como ia ser minha rotina, minha agenda, eu me inscrevi, sabe? E foi muito louco, porque eu não questionei essa minha decisão, comecei a fazer, e 2023 foi o primeiro ano da minha graduação de teologia. E, cara, ali eu comecei a me apaixonar pela palavra. Eu tava num ritmo de leitura da Bíblia, assim, alucinante, sabe? Eu lia a Bíblia todos os dias, continuo lendo, mas, assim, eu tava lendo num ritmo alucinante, eu tava pegando, prazer por isso. Eu não tava fazendo por fazer. E isso, naturalmente, começa a te dar um conhecimento e você precisa dar vazão a esse conhecimento. E a célula começou a ser esse lugar. Então, no ano de 2023, a Mari era a minha líder também, uma grande amiga, uma grande liderança. Formada em teologia também? Formada em teologia. Então, a Mari era a minha líder. E aí eu comecei a ter um pouquinho... Falar, Mari, deixa eu fazer a célula hoje. Deixa eu fazer tal coisa. E na célula eu gostava de participar, trazer aquilo que eu tinha estudado e tal. Até que, assim, não tinha como não olhar para a célula mais e não pensar em dar o próximo passo. Nossa célula estava grande, precisando da multiplicação. E foi mais ou menos esse o movimento. E aí você perguntou como que é liderar uma célula. Cara, esse ano de 2024 foi muito gostoso, assim. Acho que não teve uma célula que eu fui esse ano. A nossa célula é de segunda-feira, né? Para alguns um dia um pouco complexo. Para mim, o dia perfeito. Você começa a semana bem. Não teve uma célula que eu fui esse ano com um pouquinho de preguiça. Sem, sabe? Tipo, nossa, eu tenho célula hoje, vou ter que fazer. Cara, todas eu fiz com o maior prazer, assim, sabe? E gastando muito tempo de preparação. Eu adoro estudar a palavra, procurar fontes alternativas. Enfim, eu me sentia sempre desafiado. Então eu fiz com muito prazer. E a galera da nossa célula, a gente tem pessoas que estão chegando na igreja agora, com 30 anos. Eu tenho pessoas de mais de 50 anos na minha célula. É mesmo? Olha que legal. A mãe de uma colega nossa frequenta junto, foi um dia e não parou de ir, que bênção. Legal. E a gente tem pessoas que estão, né? Tem gente solteira, gente noivando, enfim. Só que são pessoas de um conhecimento muito grande, né? A gente tem pessoas que, apesar de jovens, são muito cultas. Então, isso é um desafio muito grande. E cara, tem sido uma benção. Nossa célula cresceu. Ela começou grande e está terminando enorme. E a gente desafio multiplicar. Exato. Você já está visualizando novas lideranças? Já. A gente tem orado muito por isso. Pensado em lideranças, conversado. Isso faz parte do papel de liderar também, você preparar líderes para te suceder. Mas, assim, foi um ano maravilhoso nesse sentido e que eu fiz com muito prazer. Aí você falou da correria. E eu queria citar aqui um aprendizado que eu tive uma vez com o pastor Rodolfo. Uma vez eu estava na chácara dele, acho que era uma confraternização até da nossa célula, ele estava lá, não lembro qual era a ocasião. E aí a gente sentou e eu perguntei, falei, pastor, como? Como que você faz tudo que você faz? E como que dá tempo de ser marido, pai, empresário, pastor? Não é empresário, é mega empresário. E não é igreja, é mega igreja. E assim, muito bom em tudo que faz, né? Fora, a gente vê a pontinha do iceberg, fora todas as outras iniciativas que ele está por dentro, e a gente não faz nem ideia. E aí ele me deu um exemplo que eu achei fantástico, eu já contei para muitas pessoas, queria repetir aqui também. Ele falou sobre como a nossa vida é um aquário, e a forma correta da gente preencher esse aquário com as pedrinhas faz toda a diferença. Se a gente iniciar colocando as pedrinhas menores, ou seja, as coisas que devem tomar menos a prioridade da nossa vida primeiro, depois as pedras médias e depois as pedras grandes elas vão ficar com algumas pontas para fora do aquário. Porque o terreno já está bem estabelecido e o que você coloca por último é o que cabe. Então esse é um risco muito grande. Aí se você fizer o contrário, colocar primeiro as pedras maiores, depois quando você começa a colocar as pedras menores, elas vão encontrando espaço nas brechas que sobram. E no final você tem, com as pedrinhas menores, o terreninho perfeito, completo o aquário. O que ele quis dizer com isso? A prioridade dele, isso eu estou citando ele, tá?
a prioridade dele é Deus. Então, nada no dia dele pode substituir o tempo dele com Deus. Depois é a família, a esposa, a pastora Cibele. E aí depois ele foi enumerando algumas outras coisas e ele disse, se eu não estou bem com Deus ou com a minha esposa em casa, isso vai impactar em toda a minha capacidade de dar conta, liderar todo o restante. E Dani, eu tentei trazer isso para a minha vida. Cara, é fora do normal, é espiritual, é milagroso a forma com que a gente começa a gerir o nosso tempo. Se há 2 anos atrás alguém me dissesse que eu estaria fazendo tudo que eu faço hoje, eu ia falar, você tá louco, não tem como. Só se duplicar a quantidade de horas do meu dia. E quando você começa a tratar com prioridade o que precisa ser tratado com prioridade, cara, surge a brecha, surge a oportunidade. E, enfim... E sobra tempo, é uma loucura. Não, a gestão do tempo é algo espiritual, cara, não tem jeito. Você falou de 2 grandes temas que eu quero explorar, né? Que é a gestão do tempo, a disposição para a liderança, mas a paixão pela liderança. O que aconteceu com você com relação à teologia, para mim, olhando para o teu testemunho, desde quando você entrou e ouvindo você falar agora, não tem outra explicação senão chamado, vocação. Quando você levanta assim, preciso fazer algo, de onde que vem isso? Né? Você tem uma construção emocional, espiritual desde a sua infância e que de repente, quem que faz teologia, cara? É um chamado. O que você vai fazer depois com essa ferramenta é Deus quem vai direcionar. E na verdade você já está dando vazão, mas você foi chamado e você é um grande líder. E a gestão do tempo é fundamental. Nós estamos gravando esse episódio, agora são 9h30 da manhã de uma segunda-feira e ontem nós tivemos aquele dia fantástico na igreja com o batismo de um discípulo teu. Então você percebe que a tua liderança ela é efetiva, ela é frutífera, né? E você sente isso. Você está cuidando de uma forma brilhante, cara, sensacional, de um discípulo que eu formei, que é o Vini. O Vinícius tem limitação, ele é deficiente visual hoje, né? E você cuida dele com carinho, cara. Eu fiquei, assim, quando eu discipulei o Vini, eu ficava pensando assim, cara, como é que esse cara vai integrar as nossas células? Que desafio, porque hoje ele é dependente, né? Enfim, e você literalmente pegou ele pelo braço, cara. E não te parece pesado. Eu vejo você feliz, prazeroso cuidando dele. Como que é liderar uma pessoa de 50 anos, um cara com limitação visual e discipular um cara incrédulo que acabou de se converter? Como é que você gere? Como é que é a gestão do teu tempo nesse sentido? Certo. Falando só para finalizar sobre a teologia, eu gostei do que você falou, porque realmente quando Deus colocou esse desejo no meu coração, ele não me revelou o porquê, né? E aí a importância de eu ter dito sim para o Senhor quando eu não visualizava o porquê, né? Então, Deus não falou, vai fazer teologia para você liderar uma célula e depois para você discipular pessoas, nada. Isso tudo foi aparecendo depois e eu creio que muita coisa ainda vai aparecer. Em nome de Jesus. Não tenho dúvida. Em nome de Jesus. Sobre a nossa célula, cara, o acolhimento do Vini, essa gestão de tempo, eu preciso ser sincero, assim, no começo foi um esforço muito grande meu, sabe? Nas primeiras células ali, eu chegava a gastar 3, 4 horas do meu domingo preparando. Quando você tem a célula na segunda-feira, se você vai fazer uma palavra, trazer uma discussão sobre o que foi falado no culto, você não tem tempo, né? Se você assistiu o culto da manhã, você tem domingo à tarde. Se você assistiu o culto da noite, você tem domingo mais à noite, porque segunda é pauleiro, trabalho, não dá tempo, né? E então eu comecei a destinar o meu domingo para teologia e para preparação das células. Mas, cara, esse acolhimento do Vini, Dani, eu preciso dividir esse mérito com a minha célula. A célula abraçou o Vini de uma forma... O Vini e outras pessoas que chegaram lá de uma forma... é lindo de ver, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente vai na célula, sou eu quem levo o Vini. Mas, às vezes, eu não posso. Então, o Thales, por exemplo, que é um irmão também, um processo de conversão, maravilhoso. Ele ainda vai ser um cara muito grande dentro do reino de Deus, não só de estatura. Ele é grande. Né? Ele é grande. E é bom no biribol. É muito bom no biribol. Meu pato, mas é bom. Mas ele abraçou muito o Vini também. E aí, quando eu me dei conta o que Deus estava fazendo e continua fazendo na nossa célula, a gente recebeu uma pessoa com uma deficiência visual. Isso era algo muito novo para mim. Eu confesso que falei, como que a gente vai cuidar? O Vini estava fazendo louvor, cara, com o Thales.
sabe? Na terceira ou quarta célula. Meu Deus. Isso não foi, assim, é mérito do Thales, que convidou o Vini. Sentou com ele, né, pra ensaiar. E assim, as pessoas gostam de estar com o Vini. O Vini se sente bem lá porque ele é muito bem recebido lá por todos. Então, é um trabalho do Espírito Santo na vida de todas as pessoas. E aí, de novo, sobre o tempo é isso, sabe? É louco, mas tem me sobrado tempo para discipular. Eu trabalho muito. Muito. Eu e a Laís, nós somos recém-casados, a gente não tem o benefício de ter uma pessoa em casa cuidando da nossa casa todos os dias. A gente tem diarista uma vez por semana. E a Laís trabalha tanto quanto eu. Então, a minha casa também me consome muito. Fazer compra, cuidar da casa, limpar a casa, ver isso, pagar a conta. Dá trabalho pra caramba. Pra caramba. Mas é a vida do adulto, né? Mas ainda assim, Deus tem sido muito bom nessa gestão de tempo. Então, destinar tempo para Ele, priorizar o meu tempo de devocional, dar prioridade para a célula, sabe? Eu tenho buscado fazer muito bem feito. Sobra tempo. E os frutos aparecem, cara. É impressionante como gestão do tempo é espiritual. E eu, assim, aproveitando esse momento para deixar um versículo pro teu coração, cara. Enquanto você está falando assim, meu coração está queimando, porque nós estamos caminhando junto há 10 anos, 8 anos, desde o acampamento mais próximo, por causa da célula. Eu vejo claramente João 15,16. Guarda isso no teu coração. Eu vou citar aqui, revista e atualizada, tá? Pro pastor Messias não brigar com a gente. Sempre pede essa, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, você está fazendo o que Deus quer que você faça. E aí Ele administra a nossa agenda, cara. Sabe, eu costumo dizer assim, você é formado em administração, nós já vamos falar sobre isso. A gestão do tempo, assim como planejamento estratégico, as planilhas, cara, qual é o compromisso que Deus tem com a nossa agenda e com a nossa planilha, cara? Ele é soberano. É o contrário. Quando a gente submete a nossa planilha a Ele, quando a gente coloca, Senhor, está aqui a minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu falo, então, ok, se você buscar essa sabedoria que vem do alto, eu tenho para te dar com generosidade. E é por isso que sobra tempo. E aí a vida é uma construção. Então você teve a sua formação, você desenvolveu a sua vocação, e aí você casou e daqui a pouco tem um filho. Alguém pensa assim, cara, eu não vou dar conta. Mas não é de uma hora para outra que você casa e tem filho. A vida vai te preparando e Deus vai te preparando. Tem uma molecada aí que está casando com 20 e poucos anos e está dando conta e está tudo bem. E você está casando com 30 e com 31 agora, daqui a um pouquinho os filhos virão. Como que é agora também a vida de casado, né? A Laís, fala um pouquinho assim de como foi o namoro, como vocês se conheceram, até porque eu acho que eu participei lá do começo, bem quando vocês estavam se conhecendo, né? Como que vocês conheceram e como que começou o namoro? Tá. Eu conheci a Laís em 2015. A gente tinha um amigo em comum, o Cocardo, amigãozão meu, que a Laís era muito amiga dele, mas assim, o Cocardo não deixava ninguém chegar muito perto da Laís, sabe? Então eu me apaixonei por ela bem de cara assim, mas não perdia muito tempo. Ela tinha fama de difícil. Um dia lá, acho que história para outro podcast de forma mais detalhada, mas enfim, a gente crê, tanto eu quanto ela, que era do coração do Senhor a gente se conhecer. A nossa aproximação foi muito intensa, ela estava no momento ímpar da vida dela, eu no meu, a gente se conheceu no momento certo para estar junto, vamos dizer, né? E a gente se deu muito bem, gostávamos das mesmas coisas, pensávamos de forma diferente e eu tive o privilégio, assim, Deus preparou para mim e preparou para a Laís um cônjuge que compartilha dos mesmos princípios. Eu acho que esse sempre foi o fundamento do nosso relacionamento, porque a gente viveu crises como todo mundo, a gente viveu crises no namoro, a gente viveu crises no noivado, vivemos crises no casamento, apesar de recém-casados. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E no final do dia, o amor ele precisa estar ali, ele é muito importante, mas no final do dia é a mão do Senhor que nos sustenta. Amém. Né? Então a gente pôde ter esse tipo de experiência no nosso relacionamento também. Acho que pessoas no nosso entorno viram isso também. Deus...
ele preenche as brechas que existem no nosso relacionamento. Ainda está preenchendo, continuará preenchendo. Mas a Laís foi alguém que me impulsionou em todas as áreas da minha vida, assim, sabe? Vocês começaram a namorar em 2017? 2015, cara. Muito tempo. A gente demorou pra casar. Mas 2015 vocês começaram a namorar? 2015, então a nossa célula... novembro de 2015. A nossa célula começou antes. Foi 15. Foi 15, Porque eu lembro quando ela foi na célula, lá na casa do Calvin Kenzo. Eu confundi os acampamentos. Foi em 2015, e aí ela foi numa célula juntos, foi isso aí mesmo. Porque eu me lembro, cara... Ela estava com uma saia azul. Não esqueça, não esqueça. Você sempre foi bonitão e sempre foi assediado, sempre se relacionou com pessoas lindas, homens e mulheres, que né, nossa igreja recheada de caras bacanas, bonitos, e as meninas também. Mas aquela cela, cara, que ela foi pela primeira vez, que eu e a Camila tava liderando, eu me lembro perfeitamente, foi na casa do Calvin Kenzo. Os moleques da cela estavam maluco. Depois você me fala o nome de quem tava maluco, eu vou dar um cata em cada um. Cara, não, mas a Laís causava isso. Causa ainda, né? Ela sempre foi maravilhosa, né? Uma lady, uma princesa, uma Barbie. E muito firme, muito séria. Muito. Né? Sempre muito bem vestida, sempre bem apresentável. Ela sempre soube o que queria, assim, sabe? E então isso contribuiu muito pra minha vida com Deus. A Laís sempre foi uma apoiadora do meu trabalho. A Laís sempre valorizou muito a nossa casa, a nossa família. Sempre. Meu, ela é muito boa no que ela faz, né? Ela é médica, então ela sempre levou muito a sério a profissão dela. E, de alguma forma, assim, eu olhava pra Laís e eu sabia que eu precisava me mexer na minha vida pessoal também pra acompanhar o ritmo, pra não ser muita areia pro meu caminhão. Você deve ter ouvido isso, Matheus? Dos amigos sacanas a gente escuta, né? Mas a Laís contribuiu demais para o homem que eu sou hoje e que eu me tornei. Assim, ela tem parte fundamental. Eu creio que eu fui um projeto de Deus, sou um projeto de Deus para a vida dela e ela é um projeto de Deus para a minha vida. Eu não tenho dúvida. É lindo ver vocês dois juntos. E eu não tenho dúvida que vocês vão continuar frutificando muito. Amém. Ela é médica e você administrador. Talvez seja esse o ponto alto do nosso encontro aqui, porque... Você fez ADM na UEL, assim como eu, assim como o Marquinhos Góes, teu tio, meu amigo, e você hoje trabalha na gestão. Como foi a tua formação e como que você chegou até a tua ocupação hoje e qual é a tua posição hoje no Colégio PGD? Tá. A minha formação, eu vou ser muito sincero com você, ela foi ruim. Eu não levei a faculdade a sério como eu deveria. Na idade que a gente tava, né? Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 18 anos. Muito jovem, né? Mas assim, eu não... Naquele momento ali, eu não tinha eu não conseguia buscar nenhuma motivação interna para me fortalecer nos estudos, ter paixão pelo que eu estava fazendo. Eu estava vivendo alguns desafios no âmbito pessoal da minha vida também. E eu não estava muito aí para muita coisa. Eu trabalhava, eu fazia bem aquilo que eu... me propunha a fazer, mas não me considerava, nunca me considerei uma pessoa brilhante e se eu tivesse de fora olhando para mim, eu não diria que eu teria um grande potencial, sendo bem sincero. Eu me formei eu demorei para me formar, Dani, cara. Quando todo mundo tava fazendo TCC, eu festei um pouco, cara. Eu demorei para me formar, eu não levei a sério de fato. ADM UEL. ADM UEL. Para os boêmios, uma festa original. Não tinha cervejada UEL que tinha esse nome, não? Eu me formei em ADM também, eu sei bem o que eu tô falando. Cara, eu não levei a sério. Acho que a grande virada da minha vida, assim, no âmbito profissional... Claro que você não sai. Se você sair da faculdade também sem nenhum conhecimento, pelo amor de Deus, né? Então, óbvio, a faculdade me trouxe muitas ferramentas, conexões, né? Um pouco de maturidade. Mas a grande virada da minha vida foi após e isso vai entrar... no meu trabalho hoje à frente do PGD, né? Foi 2016, na partida do meu tio, assim, né? Então, para quem é próximo, você principalmente, quando o Marcos faleceu, e aí, foi no acidente, né? Você tem a pessoa num segundo e no segundo seguinte você não tem mais a pessoa. Aquilo transformou a minha vida, assim. Eu tinha acabado de começar a namorar a Laís e... Que ano que foi? Foi 2016. Caramba. Tem muito tempo. Muito tempo. 2016. Julho de 2016. Miserável, gente. Terça-feira. Eu xingo ele até hoje, cara.
Foi tranquilamente o dia mais desafiador, assim, da vida, né? Uma alma boa, um cara pra frente, feliz, fantástico, faz falta. Quando isso aconteceu, o Marcos, eu acho que ele partiu talvez sem saber isso, né? Mas ele era um pilar, assim, da minha família e do PGD. Então, o PGD foi fundado pelos meus avós junto com a minha mãe e com a minha tia, mas o Marcos era o cara que metia o bedelho ali o tempo todo, né? Ele, profissionalmente, você sabe da amplitude de quem ele era e do que ele alcançou. Era um cara fora do normal, tinha um dedo para negócio, como poucas pessoas, um comercial fabuloso. Marquinhos Passa Lá, todo mundo chamava ele, né? Fabuloso. E então, assim, ele ajudava muito meu avô. Ele ajudou meu avô a levar o PGD para onde a gente está hoje, na parceria com a FTSA. Ele era muito corajoso, às vezes inconsequente, mas muito corajoso. Então, ele ajudou muito o PGD. Quando o Marcos partiu... Arrojado, né? Arrojado. Maluco. O Marcos era doido. Quando ele partiu, ficou um buraco enorme na minha família, assim, né? O Marcos é o caçulinha dos meus avós. E, muito animado. A família estava super unida. Ainda é muito unida, sempre foi, né? Mas a gente estava num momento muito gostoso de viajar junto. Então, ele deixou um buraco muito grande que precisava ser preenchido. E aí, por um agir de Deus, também zero mérito meu, zero sabedoria e zero intencionalidade. Foi agir do Espírito Santo. Por algum motivo, acho que Deus me escolheu para substituir o Marcos em muitas coisas. Então, eu tinha acabado de mudar de emprego. E olha que louco, né? Eu fiz essa mudança de emprego. Deus tinha me direcionado para fazer. Eu mudei. Cara, estava dando tudo errado. E eu falei, Deus, o que você me mandou para cá, né? E aí aconteceu o acidente do Marcos. E Deus tinha me colocado num lugar em que eu tinha muito tempo para cuidar da família. E anos depois eu tive esse discernimento. Enfim, o meu avô tinha me convidado para ir para o PGD antes e eu tinha negado. Poucas pessoas sabem disso. Eu falei para ele, vô, o PGD é do Marcos. Eu e meu tio, você sabe, né? Era carne e unha. E eu falei, eu não vou para o PGD porque eu não quero que isso tenha 1% de chance de trazer um conflito entre eu e meu tio. Enfim, eu também não tinha vontade, tá? E trabalhar com a tua mãe também? Eu não queria trabalhar com ninguém da família. Falei pra todo mundo a vida inteira que eu não ia trabalhar com a família. Depois que o Marcos partiu, eu procurei meu avô, em 2016 ainda. Falei, vô, eu tô pra fazer meu TCC, que eu tinha atrasado lá. Posso fazer meu TCC, uma consultoria aqui pro PGD, e posso te dar uma mão nesses meses aí que vão ser desafiadores, pós-falecimento do Marcos. E aí eu fui e tô lá. Até hoje. Foi assim a história da minha chegada lá. Isso. O Marquinhos, quando ele morreu, ele era vice-reitor da Unicesumar, né? Trabalhava com expansão e viajava o Brasil inteiro. E não sei se ele já tinha alguma profundidade na questão da educação em si, muito mais na gestão, que é o teu caso também. O quanto que você... Em primeiro lugar, qual que é a tua posição no PGD e o quanto que a tua formação influencia na vida dos jovens adolescentes que estudam lá? Perfeito. Eu sou diretor administrativo hoje do PGD e sou um dos mantenedores. Né? Eu sou sócio dos meus outros familiares, mas atuo como diretor administrativo. O Marcos, quando partiu, ele me deixou uma herança que foi a herança mais valiosa que eu já recebi até hoje, que foram os contatos. Então, assim, o Marcos, ele quando faleceu, ele era muito grande no que ele fazia. Ele conheceu muita gente. E cara, eu comecei a me conectar com os amigos do meu tio, em especial o Tarcísio, por exemplo, que é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar. Ele naquele ano seguinte, ele se propôs a ajudar a gente na escola. Então, o Tarcísio me ensinou muito mais que a minha graduação, por exemplo. O Marcos me conectou com pessoas, até hoje, eu vejo pessoas que eu conheço mediante o meu tio. E isso me trouxe uma segurança de dar alguns passos lá dentro do PGD. Né? Eu fui tomando um conhecimento sobre gestão e sobre gestão de escola, porque essa era a área que o meu tio atuava. Né? Ele atuava no ensino superior, mas pessoas que tinham muito conhecimento de gestão de educação. Então eu aprendi demais com essas pessoas. Sempre tive muita facilidade de aprender com outras pessoas. Eu aprendo, às vezes, mais num café de 1h30 do que num curso, sabe? Coração ensinável isso, né?
Acho que é. Acho que cada um tem que saber também. Pô, eu com 31 anos, é obrigação minha saber a forma com que eu aprendo. Tem, né, para continuar aprendendo. Exato, exatamente. Uhum. Então, assim, o Marcos me deixou essa herança e, cara, eu comecei a estudar muito. Em 2017, que foi o ano seguinte do falecimento do Marcos, eu devo ter ido umas 15 vezes para São Paulo, assim, dentro de um ano, em cursos, em palestras. Aquele ano foi o ano que eu mais li. Eu li 25 livros. Uau. Dentro do ano, que pra mim é absurdo. Eu não lia nada, né? E cara, Deus começou a colocar em mim o espírito de querer saber mais e de me apaixonar pelo PGD, pelo negócio PGD, pela escola. E aí a minha formação em gestão me ajudou muito, porque naquele período ali de 2017, 2018, que eu entrei, o mercado de educação estava começando a sofrer uma mudança que a gente está vendo os frutos dessa mudança hoje, né? A maioria das escolas em Londrina e Brasil afora foram fundadas por pedagogos. Uhum. E aí o pedagogo ele tem um conhecimento muito aprofundado da sala de aula. Certo. Da gestão pedagógica. Uhum. Só que escola é uma empresa. Uhum. O pedagógico é a operação da empresa, mas vai muito além. Então, assim, a gente tem casos de pedagogos brilhantes, de professores brilhantes que conseguiram criar escolas, redes gigantescas, porque o cara desenvolveu depois um olhar para a gestão. Mas a gente tem o outro extremo também de pessoas brilhantes dentro de sala de aula que criaram escolas, mas tiveram dificuldade de fazer uma boa gestão do negócio. Uhum. E a gente tem visto aí, Brasil afora, escolas quebrando porque não conseguiram se adequar nesse sentido. Uhum. E ali nesse período a gente viveu um assédio fortíssimo desses grupos consolidadores que compraram várias escolas em Londrina, né? E aí muita gente na época, e até hoje me fala assim, que é loucura não ter vendido PGD. A gente foi muito assediado. Uhum. Porque, pô, como é que vai brigar com esses grupos? Os caras têm um nível de gestão muito bom, eles tomam decisões muito boas, tem pessoas muito boas trabalhando nessas escolas. E aí a gente se viu como família diante desse dilema, né? Do que fazer. Uhum. Pô, a gente consegue um conforto financeiro abrindo mão, não vamos comprar uma briga com gente muito grande, ou a gente continua nesse mercado. Mas aí o PGD, quando os meus avós criaram com a minha mãe e com a minha tia, eles criaram com um propósito de glorificar o nome de Deus por meio da educação. E cara, não sei, pode ser que isso mude um dia, mas não teve nenhum grupo assim que a gente sentiu uma tranquilidade de, a gente vai fazer a aquisição da escola e vai continuar esse trabalho do jeito que vocês estão fazendo. A gente não teve nenhum indício de Deus de que essa era a vontade do coração dele, sabe? Uhum. E aí a gente ficou entre seguir o conselho dos homens ou seguir o que Deus estava nos direcionando. A gente escolheu o segundo caminho. Perfeito. E Deus tem nos abençoado muito, 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 muito. A gente conseguiu crescer. Hoje o PGD é uma empresa, tá? Muito bem estruturada. A gente opera com uma margem de segurança boa. A gente tem muito ainda a melhorar, mas eu tenho pessoas fantásticas trabalhando comigo no PGD. A gente tem uma equipe de colaboradores absurda. E a nível de gestão, a gente deu uma virada de chave muito grande, assim. Uhum. O que hoje possibilita a gente estar no mercado atuando no mercado de uma forma relevante, conseguindo brigar de igual para igual. Legal. Né? Então, aí esse trabalho da formação, da gestão, me ajudou demais. Aí a operação da escola, isso aí eu preciso também tirar o chapéu para minha família e para as pessoas que trabalharam com eles durante o ano. A parte pedagógica do PGD, ela sempre foi e continua sendo o núcleo que fortalece a nossa instituição. Então, é uma escola muito boa, de profissionais muito bons, sempre foi e continua sendo. Mas acho que essa experiência na gestão, na administração, tudo que eu estudei, li, conversei, aprendi, eu consegui ao longo desses 9 anos que eu estou no PGD aí, colocar isso em prática, e isso hoje trouxe a gente, enquanto a gente vê muita gente sofrendo, desesperado de como serão os próximos anos, hoje a gente olha para os próximos anos assim de uma forma muito otimista. Fantástico. Eu me lembro no começo, nos primeiros anos que você estava trabalhando no PGD,
E em algumas início de ano, você me chamava lá para fazer uma oração e você mostrava o quadro financeiro, você conseguiu fazer um crescimento exponencial e todo ano você conseguia aumentar o número de alunos. E você teve anos que vocês cresceram o número de inscrições, matrículas, além do que você tinha projetado. Você passou por pandemia, não é? E você está aqui hoje falando de uma história fantástica envolvendo a tua família. Quando eu fiz a minha profissão de fé, eu tinha 14, 15 anos, né, 30 anos atrás, teu avô me discipulou. Ele era o professor, já era presbítero naquela ocasião, ele era professor da classe de Nova Vida, não lembro como que chamava, catecúmenos, né? E ele me discipulou. E tem dois versículos bíblicos que quando eu penso no seu avô, me vem à mente rapidamente. O primeiro é o nome da escola, né? Fazei tudo para a glória de Deus. E o segundo é em tudo dai graças. Essa frase é típica, é a cara do teu avô. Se não tivesse na Bíblia, eu diria que foi ele que idealizou essa frase aí. Emanuel Góes, Silvia Góes, que família fantástica, que legado que vocês estão deixando. E como que o teu trabalho hoje, até para a gente deixar como ponto alto aqui, já finalizando, como que você hoje, na qualidade de diretor administrativo, consegue influenciar na vida desses jovens? Você é um líder. E a vida inteira eu vi você, assim como teu tio Marquinho, um líder nato, né? Onde chega, preenche, todo mundo sabe, todo mundo gosta e reconhece a liderança. Como que você entende que você impacta a vida desses jovens, uma juventude tão desafiadora, né, que nós estamos vivendo hoje, com tantas possibilidades, com tantas crises existenciais de identidade, como que você lidera, por meio da tua gestão, essa nova geração? Tá. Quando a gente fala de impacto, eu preciso olhar muito para a minha família. A minha tia e a minha mãe fizeram um trabalho de guerreiras lá dentro do PGD ao longo desses anos, mas eu tenho que falar muito dos meus avós, né? Eles impactaram muitas vidas lá no PGD, assim, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu busco, às vezes de forma intencional, às vezes não intencional, mas eu busco manter a essência do PGD de quando os meus avós criaram, porque essa é uma herança deles, não é minha. Né? O PGD foi idealizado e sonhado por Deus através da vida deles. Então, o desafio sempre foi deixar a empresa, assim, a empresa Colégio PGD, o mais forte possível no bastidor, na gestão, e buscar causar o maior impacto possível na outra ponta, que foi o que eles sempre sonharam. E para você fazer um, você precisa do outro. Não tem como você impactar vidas com uma empresa inadimplente, uma empresa que opera no vermelho, uma empresa que, sei lá, omite impostos. Não tem como. Você precisa ter as duas pontas muito bem alinhadas, né? E então, assim, foi uma jornada não muito planejada, viu, Dani? Foi o agir de Deus, do Espírito Santo na minha vida ao longo desses anos. Eu não posso dizer aqui que a gente teve um processo de sucessão super bem estruturado que a gente colocou em prática, com uma assessoria lá de São Paulo nos ajudando. Cara, foi uma metamorfose assim, que aconteceu pela graça do Senhor. O calçado dos meus avós, ele é muito grande para ser preenchido. É difícil você chegar com um pezinho muito pequeno lá e dizer, agora eu vou andar no lugar deles. O impacto que os meus avós causaram no PGD, na igreja, em Londrina, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, volta e meia eu preciso me lembrar disso para ter um coração humilde de ir aos poucos chegando lá. Eles demoraram muito tempo para chegar lá, eu também vou demorar. Mas assim, falando de impacto, mais especificamente nesse ano de 2024, eu acho que foi o ano que Deus mais falou comigo sobre formas de, através do PGD, alcançar vidas para o reino, sabe? Então, cara, eu nunca fui tão intencional em tudo que eu faço lá. Fantástico. Todos os eventos. Então, a gente ora antes dos eventos, a gente teve a cantata de Natal lá no Espaço Esperança há 2 semanas atrás. 2 noites seguidas. Cara, foi fantástico. Foi maravilhoso, Foi maravilhoso. Sim, a gente vive uma batalha espiritual quando esse evento vai acontecer, mas a gente conseguiu trazer mais de fora os alunos, fora os mais de 550 alunos, mais de 2.000 pessoas para dentro da igreja, sabe? Fantástico.
E a cantata não é... Eu falei isso para os pais. Foi o primeiro ano que eu falei isso para os pais. A cantata não é um evento das crianças para vocês. A cantata é um evento das crianças para Deus. Hoje, o único objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor. Até pedir para eles, tentem deixar o celular de lado, vamos cantar junto. Uhum. Cara, que coisa linda. A gente colocou 1.300 no segundo dia, 1.300 pessoas no espaço. O pessoal lá falou que nem sabia que cabia. Então, assim, a intencionalidade dos eventos e dos momentos. A gente criou uma célula de pais que você me ajudou a fundar lá no PGD, uma vez por mês. Ela tá vivíssima. Com o Mário Sérgio, com a Lilian, que tem nos ajudado muito. Pastor Messias, que vai de vez em quando. Às vezes o Pastor Messias vai, enfim. Uma vez por semana a gente tem uma reunião de oração com as nossas lideranças. Então, o meu avô faz a palavra, às vezes eu faço a palavra. E mais recentemente, cara, eu tenho me arriscado a fazer algo que eu não fazia, assim. Eu tô me aproximando muito dos jovens. Né? Os jovens do ensino médio hoje vivem desafios que os jovens, quando eu estava nessa idade aí, a gente não vivia. E eu tenho me aproximado desses jovens, sabe? E sujado as mãos um pouquinho, vamos dizer. Né? Porque às vezes a gente fica lá na cadeira e atrás de planilhas e a gente esquece de sujar as mãos. Então, esse ano, Deus tem colocado em mim assim, um desejo de atuar cada vez mais intencionalmente para o reino dele. E, não faltam oportunidades. A hora que você coloca a lente espiritual para olhar para o teu negócio, né, para onde você passa ali 9, 10 horas por dia, você começa a ver, eu entrego devocional do Pastor Messias, às vezes vai um pai e uma mãe lá que vem conversar sobre alguma coisa e fala de um BO grande que está vivendo no negócio, do casamento e tal. Se eu tenho propriedade, eu falo. Se eu não tenho, eu dou o livrinho do Pastor Messias. Porque lá ele tem, né? E, cara, a gente distribui de devocional, distribui palavra. Hoje eu tenho uma Bíblia lá comigo na minha sala e às vezes... Caramba. Às vezes estou atendendo alguém lá e, pum, você entrega uma palavra. Então, assim, quando você se prepara, busca conhecimento, busca relacionamento com o Senhor, as oportunidades de você falar de Deus, elas se multiplicam assim diante dos seus olhos. Perfeito. E aí, quanto mais você se prepara, então eu estou fazendo curso de teologia, eu estou, com a graça de Deus, estou lendo a Bíblia pela 5ª vez. Uau! E num ritmo mais intenso do que nunca. Isso começa a te dar ferramenta para, assim, você começa a ter uns passos de coragem que você não tinha antes. Pô, nossa, oportunidade aqui, vou falar de Deus para essa pessoa. E o Espírito Santo vai agindo, sabe? A nós cabe ser ponte, ser canal, e o resto o Espírito Santo faz, cara. Fantástico. Você está deixando claro para nós que você está sendo hoje usado por Deus, e você falou várias vezes, é o agir de Deus, é o Espírito Santo. Então não há dúvidas que você hoje, em todas as áreas da tua vida, você me parece um cara sendo conduzido por Deus. E a figura que você utilizou agora, Mateus, talvez seja isso mesmo. A visão que eu tenho agora de você é de um garimpeiro. A nova geração, os adolescentes jovens, eles são pedras preciosas, porém brutas. E que para você encontrar essas pedras, para você encontrar os cristais, o ouro, você vai ter que sujar a mão. Não tem jeito. Eu e a Camila temos vivido isso já há muitos anos e nós acreditamos nos jovens. Nós investimos nos jovens, nós pagamos preço. Tem pais e mãe que nos procuram, assim, você tem que dar um jeito, meu filho. Ok, nós vamos fazer o que for possível, porque realmente eu acredito. E é muito comum os caras chegarem pra gente quebrado e o ambiente familiar tem sido um ambiente muito nocivo, de pai e mãe que trabalha, de pai e mãe que se separam, de pai e mãe que não prioriza filhos, gente que quer ter filho, mas não quer ser pai, quer ter filho, mas não quer ser mãe, terceiriza. E a escola, principalmente por ser cristã, confessional, admitir isso, dá a impressão de que você coloca o filho numa escola dessa e ele vai ter tudo que ele precisa em todas as áreas da vida. E não é bem assim, né? Não é. Às vezes as famílias delegam a nós uma responsabilidade que é deles. Isso também não é um exclusivo do PGD. Isso também é um fator social da nossa geração. Mas, de fato, o PGD tem sido um ambiente de paz. O PGD tem sido um ambiente onde a presença de Deus habita. E isso daí de novo, é mérito do Senhor, não é nosso, de nós mantenedores. Olha que legal. A gente tem vários alunos do PGD que são do AMP. E tem vários alunos que são também de outras iniciativas de jovens, de outras igrejas de Londrina.
né? Tem da Central, tem da Nova Aliança, tem muitos alunos católicos que são bem frequentes nas igrejas deles. E isso faz uma diferença muito grande. Eles, por conta própria, nos intervalos dos anos finais e do ensino médio, são intervalos separados, eles, por conta própria, montaram uma mini-célula deles. Você sabe disso? Eles mesmos estudam uma palavra e levam para outros jovens lá. Então, assim, tá rolando intervalo, tem uma molecada jogando bola aqui, outros mexendo no celular e conversando, o pessoal se alimentando. E tem um pessoal grupo, orando. E um grupo fazendo célula e orando. Caramba. E partiu deles, assim, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. A gente vê a diferença do jovem que frequenta o AMP, por exemplo, e do jovem que, não faz ideia do que é a igreja, do que é estar em comunhão com outros irmãos. Então, tem sido muito bom para a escola, para a comunidade escolar, ter famílias e jovens que já estão desde cedo, assim, destinando a sua vida para o Senhor. Mas a nossa missão final, assim como a da igreja, né? Ela não está nesses jovens. A gente quer ser esse ambiente. É até curioso, você falou o PGD não é uma escola confessional. Não é? Nós não somos. Nós somos uma escola de princípio cristão, mas não somos uma escola confessional. Certo. E aí eu explico rapidinho. Pode ser que um dia a gente venha a ser, se for necessário, tá? Mas eu brinco às vezes que o PGD ele tem um muro meio alto, não muito alto. Por quê? Se a gente colocar um muro muito alto, que talvez seria uma escola confessional, lá dentro a gente vai ter só famílias que professam da mesma fé que a gente. Perfeito, tô entendendo. E se eu só tenho famílias que professam da mesma fé, eu tenho pouco campo missionário, sabe? Tô entendendo. Então, a gente tem um muro meio alto, porque às vezes a gente tem famílias que precisam da ajuda de Deus por meio da escola para resgatar um jovem, resgatar um familiar, enfim. Então, nesse movimento, a escola tem sido um lugar onde a presença do Senhor habita. E os jovens, os colaboradores, a minha família, a gente age todos os dias assim de forma intencional com esse objetivo, né? De amar, de cuidar. E a gente tem assim inúmeros testemunhos que a gente poderia contar de famílias sendo convertidas, gente voltando para a igreja, colaboradores conhecendo Jesus através de alguma atuação assim do PGD. Então a gente tem... O pastor Messias sempre diz, o pastor Messias nosso capelão, o PGD é um campo de missões. E a gente olha para a escola, a gente olha para a empresa dessa forma. Fantástico. Cara, que história inspiradora. Mensagem final, o que você diria para os jovens, os teus amigos, jovens na tua faixa etária, 30 anos, que conselho você daria para eles para chegar nesse nível de intencionalidade que você está dizendo, né? Casamento, trabalho, liderança de célula, discipulado, a gente nem falou do Guilherme Garrido. Aliás, ele vai ficar bravo se a gente terminar sem falar dele. Guilherme. A gente te ama, cara. Vamos terminar o discipulado, meu. Um cara brilhante, uma mente extremamente curiosa, né? Um cara pensador, inteligentíssimo. Que conselho você daria para esses caras, os teus amigos, na faixa dos 30 anos, que estão no ambiente de trabalho, mas para serem intencional nesse sentido de levar o evangelho, de viver para a glória de Deus? O Dani, eu falei esse ano todo para as pessoas da minha célula sobre como a galera da nossa geração é a geração talvez mais pronta para conhecer Jesus. Por quê? Deu tempo da gente experimentar tudo, cara. O jovem de 17 e 18, ele ainda olha para frente e fala, caramba, eu quero... Né, ele tem um leque de caminhos para seguir. Então ele fala, eu quero experimentar isso. Às vezes essas coisas concorrem com o reino de Deus. Agora o cara de 30, 31, 29, esse cara já festou. Esse cara provavelmente já conheceu as drogas disponíveis, já viveu o que a vida tinha para oferecer. E tem muita gente depressiva e triste, que você olha a rede social, você não faz ideia. Mas assim, pessoas tristes, sem propósito, sem ambição nenhuma, sem vontade de viver, porque experimentaram todos os caminhos, com exceção do único caminho, e estão frustradas. Então o que eu tenho para dizer é que, não tem outro caminho. Eu fui uma das pessoas que buscou outros caminhos.
nada faz a gente ser pleno como Jesus faz a gente ser e se sentir pleno. A plenitude que a gente tem quando a gente anda no caminho do Senhor é aquilo, né? A gente tá no meio de uma tempestade dando glória. Pô, eu tive essa experiência esse ano. Esse foi um dos anos mais difíceis da minha vida, em várias perspectivas, assim, sabe? A gente teve uma obra caótica da nossa casa, muitos desafios familiares, na empresa, enfim. E, cara, foi o ano que, pô, eu olho para trás assim, eu dou glória, sabe? Então, quando você tá andando nos caminhos, nos passos de Jesus, óbvio que a gente sempre se desvia, mas né, vai voltando. Meu, não tem problema, não tem BO que te tira do centro, assim, sabe? Então é uma satisfação, apesar das circunstâncias, que eu acho que no final do dia é o que todo mundo tá buscando. E é só nesse caminho, não tem outro caminho. Né? Então, o casamento ele se alinha, a vida profissional se alinha, e principalmente a vida espiritual. Aí você tem a plenitude em todas as áreas da vida que não tem nenhum outro caminho. Eu tenho amigos da minha idade que, assim, estão muito ricos, deram muito certo. Vazios. Não tão felizes. Não tão felizes. Tem amigo com 30 anos que é multimilionário. Acertou a mão em um monte de coisa, mas não tem essa plenitude de alegria. Né? Esse é o único caminho, Dani, que eu posso dizer para as pessoas este é o único caminho. Fantástico. Obrigado, cara. Você é um cara diferenciado, um amigo querido, tem um amor enorme por você, pela Laís, pela tua família. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa façais, fazei tudo para a glória de Deus e em tudo dai graças. Amém. Amém. Valeu, vô. Que fica aqui a mensagem. Você entendeu o que ele falou no final. No final do dia, você tem plenitude em todas as áreas. É com você. Deus te abençoe. Mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e tem vontade de liderar. Um forte abraço. Deus abençoe.